E aí, gente, tudo tranquilo? Professor Igor Moreira novamente com vocês para mais uma aula de matemática básica. Hoje, na sequência à aula anterior que nós tivemos sobre grandezas diretamente proporcionais, nós vamos trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. Bom, como é de se esperar, a relação entre essas grandezas é justamente o contrário do que a gente percebia entre as grandezas diretamente proporcionais. Aqui, quando uma das grandezas aumenta, a outra tem que diminuir na mesma proporção, certo? Ou seja, basicamente eu posso dizer que o produto de duas grandezas, quando elas são inversamente proporcionais, vai ter que ser sempre constante. Isso aí é uma regra básica para que você possa definir as grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, às vezes, gera-se uma certa estranheza, porque a pessoa pensa, bom, mas deveria ser o contrário, né? Porque o produto tende a dar um valor sempre maior, mas lembre-se, eu estou falando de uma proporção. Então, você vai imaginar, por exemplo, que eu estou multiplicando aqui dois números, certo? E a multiplicação desses dois números teria que dar sempre, vamos dizer, 64. Então, não importa o que aconteça quando eu multiplicar esses dois números, esse produto tem que dar 64. Então, eu poderia chegar aqui e dizer, considere que o primeiro número é 32. E eu perguntaria para você qual deveria ser o segundo número para que esse produto seja igual a 64. Você, obviamente que esse segundo número tem que ser 2. 32 vezes 2 dá 64. Ok, beleza? Agora, vamos dizer que o primeiro número agora seja 16. Quanto é que tem que ser o segundo número para que o produto seja 64? Ora, aqui eu teria que ter um 4. Ou seja, na hora que eu reduzi o primeiro número à metade, o segundo número teve que duplicar para o produto continuar dando o mesmo valor. Vamos dizer agora que eu coloquei aqui um 8. Quanto é que tem que ter o segundo número para o produto dar 64? 8 também. Então, eu reduzi mais a metade e o outro número teve que duplicar novamente, certo? Então, sempre que você estiver trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, o produto das duas grandezas tem que ser sempre constante, beleza? No que se refere à interpretação gráfica dessas grandezas, vamos ter muito cuidado, gente. Muita gente gosta de chegar aqui e dizer o seguinte: se a relação entre as grandezas for uma reta decrescente, elas são inversamente proporcionais. Está completamente errado. Isso aqui não é proporção. Como assim, professor? Se um aumenta, a outra não está diminuindo? Sim, se uma aumenta, a outra está diminuindo, mas não na mesma proporção, certo? Tem que ficar atento a isso aí. Lembra de uma coisa que eu falei na outra aula sobre grandezas diretamente proporcionais, ó. Isso aqui é uma reta decrescente. Com certeza vai representar uma função desse tipo, ó. Y igual a menos A vezes x mais b, porque é uma função do primeiro grau, já que é uma reta, e por ser decrescente, o coeficiente angular dessa reta deve ser negativo. Bom, só que esse gráfico ele corta o eixo das ordenadas, então ele tem um coeficiente linear. E, como nós já vimos, proporção não admite soma nem subtração. Então, isso aí não é uma proporção. A representação gráfica de uma relação inversamente proporcional tem que ser necessariamente uma hipérbole. Vamos fazer uma figura mais bonitinha? Vamos tentar, né?
Pronto. A relação inversamente proporcional é representada por uma hipérbole. Tranquilo? Beleza? Então pronto, ó, vamos guardar essa informação aí e vamos já colocar em prática. Como é de costume, eu coloquei já aqui uma situação extremamente simples para ser analisada. Então vamos ver o que a situação está dizendo. A distância entre duas cidades é de 90 quilômetros. A tabela apresenta os dados da velocidade de 3 carros. Quanto tempo cada um gasta nessa viagem entre as duas cidades? Beleza, então vamos ver aqui. O carro A se move a 30 km por hora, o carro B se move a 60 km por hora, o carro C se move a 90 km por hora. O que é constante nessa situação que a gente está analisando? Ora, os 3 carros vão viajar entre as duas cidades. Então, os 3 carros vão percorrer a mesma distância. Essa distância aqui de 90 km por hora é a minha constante de proporcionalidade. Então, vamos ver quais são as grandezas envolvidas mesmo no processo. É a distância, é a velocidade e é o tempo. Bom, eu tenho uma relação entre essas 3 grandezas. A relação entre essas 3 grandezas é essa expressão. V igual a ΔS sobre ΔT. É o cálculo da velocidade média, né? Então, veja o seguinte. Se eu fizer a multiplicação aqui meio pelos extremos, eu vou ter o quê? Que V vezes ΔT é igual a ΔS. Pergunto, essa relação que eu acabei de escrever aqui é uma proporção? É, porque eu sei que o espaço percorrido é a minha constante. E isso daqui é a constante de proporcionalidade. Então, perceba que o produto de V vezes ΔT é igual a uma constante. Então, quer dizer que essas duas coisas aqui, obrigatoriamente, são inversamente proporcionais. Tá, professor, vamos ver se funciona mesmo. Tá, vamos lá. Eu vou pegar essa expressão de baixo e vou utilizar para os 3 veículos. Vamos ver o que é que vai acontecer, hein? Vamos lá. Primeiro veículo, a velocidade dele é 30. 30 vezes o tempo do veículo A é igual à distância entre as cidades, que é 90. Então, o tempo do veículo A ficaria 90 sobre 30. Então, o tempo do veículo A seria de 3 horas. Show! Beleza, professor. Vamos lá. Vamos fazer o mesmo cálculo para o veículo B. Ok. Então, pegar a velocidade do veículo B é 60. 60 vezes o tempo do veículo B é igual a 90. Então, posso dizer que o tempo do veículo B é 90 dividido por 60, ou seja, o tempo do veículo B vai ser de 1,5 hora, ou seja, 1h30. E agora eu vou calcular o tempo do veículo C. Pega a velocidade do veículo C, né, usando essa expressão aqui, 90 vezes o tempo do veículo C é igual a 90. Vai ficar, então, tempo do veículo C, 90 sobre 90, tempo do veículo C, 1 hora. Percebeu que existe a relação inversamente proporcional aí? Não, não percebi não. Ora, veja bem, a velocidade do carro A era 30. E ele gastou, na viagem dele, 3 horas.
A velocidade do carro B é 60. O que é que aconteceu com a velocidade aqui, ó, do 30 por 60? A velocidade não duplicou? Se é inversamente proporcional, se a velocidade duplicou, o que é que vai acontecer com o tempo? Vai ter que reduzir a metade. E olha aqui, se daqui para cá ele não reduziu a metade, metade de 3 é 1,5. Interessante. Então vamos lá, vamos fazer outra comparação. Do carro A para o carro C, a velocidade de A era 30, a de C é 90. O que é que aconteceu aqui da velocidade do carro A para a velocidade do carro C? Bom, professor, daqui para cá a velocidade triplicou, certo? E se o tempo e a velocidade são inversamente proporcionais e a velocidade triplicou, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o tempo vai ter que reduzir 1/3. Veja se não aconteceu isso, ó. O tempo do carro A era 3. O tempo do carro C, 1, que é exatamente 1/3 de 3, certo? Então, isso daqui é que é um exemplo bem simples de grandezas inversamente proporcionais. Maravilha? Beleza? Pronto. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos analisar questões, né, com enunciados que tendem a ser um pouquinho mais complexos ou que dão mais um pouquinho de trabalho para interpretar questões típicas de concursos, ok? Vamos aí pegar a primeira questão. Pois bem, a questão diz o seguinte: Pedro ganhou 360 mil em uma loteria federal e resolveu dividir integralmente o prêmio entre os seus 3 filhos, Ana, Renato e Carlos, de forma que cada um receba uma quantia que seja inversamente proporcional às suas idades. Sabendo que Ana tem 4 anos, Renato 5 anos e Carlos 20 anos, eles receberão respectivamente. Então, temos aqui no quadro os dados da questão. O total recebido, né, o total que vai ser distribuído para os 3 filhos é 360 mil reais, sendo que o pai resolveu distribuir essa quantia em uma razão inversamente proporcional às idades de cada um. O que é que eu vou ter que fazer aqui então? Bom, o que eu sei é o seguinte: se eu vou colocar uma relação inversamente proporcional entre a quantia que cada um vai receber e a idade, eu posso dizer o seguinte: posso dizer que a idade de cada um vezes a quantia que cada um vai receber tem que ser constante. Pronto. Essa é a relação básica da relação inversamente proporcional, né? Falei relação 2 vezes, mas tudo bem. Vai. Então, eu vou chamar a idade da Ana aqui, no caso, de A, vezes a quantia que a Ana vai receber, eu vou chamar de QA. E dizer que isso daqui é igual a K. Tranquilo? Beleza? Ok. Professor, mas a Ana tem 4 anos. Beleza, então eu vou ter que 4 vezes QA vai ter que ser igual a K, a constante de proporcionalidade, ok? Ok. Você concordaria comigo se eu dissesse que o QA é K dividido por 4? Pronto. Peguei esse 4 que estava multiplicando, joguei para o outro lado dividindo. Até aí, nenhuma novidade, tudo simples, tudo maravilhoso, né? Beleza, professor, vamos lá. Na sequência, o que você vai fazer agora? Vamos fazer a mesma linha de raciocínio para os outros 2 irmãos. Eu posso chegar aqui e dizer que a idade do Renato é R. E que a quantia que o Renato vai receber
é QR. E na hora que eu fizer R vezes QR, vai ter que ser igual à mesma constante de proporcionalidade. Professor, mas o Renato tem 5 anos. Ok, então vai ficar aqui 5 vezes QR é igual a K. Pronto, beleza. Então eu posso dizer que QR seria igual a K sobre 5. Ok, concordo. E, por fim, eu posso dizer que a idade do Carlos vezes a quantia que o Carlos vai receber também é igual a K. A idade do Carlos é 20. 20 vezes a quantia do Carlos é igual a K. Muito bem. Então, eu posso dizer que a quantia que o Carlos vai receber é K dividido por 20. Pronto. Tudo isso simplesmente obedecendo o princípio da grandeza inversamente proporcional. Certo. O que é que eu vou fazer agora? Bom, eu tenho certeza de uma coisa. Se eu somar a quantia que a Ana vai receber com a quantia que o Renato vai receber e com a quantia que o Carlos vai receber, eu tenho certeza que isso aqui vai dar 360 mil, já que é o total que vai ser distribuído entre eles, certo? Certo. Só que a quantia que a Ana vai receber é K sobre 4. A quantia que o Renato vai receber é K sobre 5. E a quantia que o Carlos vai receber é K sobre 20. Tudo isso igual a 360 mil. Legal, professor. E o que você vai fazer agora? Bom, se eu tenho uma soma de frações e os denominadores são diferentes, só me resta fazer uma coisa, que é fazer o MMC. Vixe, professor, eu não lembro mais como é que faz MMC. Vamos lá, coloca os numerozinhos aqui, ó. 4, 5, 20. E vai dividindo sempre pelo menor valor. Então aqui, ó, daria um 2, sobra 2. Aqui não dá para dividir 5. 10. Coloco outro 2, aí aqui dá 1, aqui dá 5, e aqui dá 5. E aqui só dá para o 5. Aí fica 5, 1 e 1. Multiplicando todos aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Pronto, é o meu MMC. Então, eu posso chegar aqui e dizer o seguinte. 20 e 20. E aí? 20 por 4 dá 5. Então, multiplica pelo quê? 20 por 5 dá 4. 20 por 20 dá 1. 20 por 1 dá 20. Vezes 360 mil, ó, se for só 36 vezes 2, daria 72. Eu vou repetir os 4 zeros que estão aqui e acrescentar mais 1, né? Já que é 20. E aqui eu posso simplesmente, ó, simplificar isso com isso. Ok? Beleza? Pronto. Somando 5K mais 4K mais K, daria 10K, igual a 7.200.000. Olha aí, é muito dinheiro, rapaz, não é não? Então, eu tenho aqui que o K vai ser igual a 7.200.000 dividido por 10. E o K, ó, simplificando esse zero com esse, vai ser igual a 720 mil. Beleza?
Pronto, pronto, terminou, professor? Não, ele quer saber quanto é que cada um vai receber. Mas eu já sei como fazer isso, ó. Quanto é a quantia que a Ana vai receber? Bom, a quantia da Ana é K, que é esse valorzinho aqui, dividido por 4. Então, a quantia que a Ana vai receber vai equivaler a quê, ó? Se eu dividir 72 por 4, dá 18. Então, a Ana vai receber aqui uma quantia simbólica, né? De 180 mil reais. Olha aí. Isso aí foi o que a Ana recebeu. Como é que eu sei quanto é que o Renato vai receber? Tá bem aqui, ó, a quantia que o Renato vai receber, ó. Então, a quantia que o Renato vai receber é o K, 720 mil sobre 5. Então, a quantia que o Renato vai receber é... Aqui, se eu dividir 720 por 5, dá 144, ao seguir de 3 zeros. Posso dizer que a quantia que o Renato vai receber é de 144. Esqueci de botar o cifrão, mas isso aqui é uma mera formalidade, né? Até porque se eu for botar cifrão não vai caber todas as respostas aqui, mas vamos lá. 144 mil reais é o que o Renato vai receber. E a quantia que o Carlos vai receber é exatamente K sobre 20. Então, ficaria 720 mil dividido por 20. Mas já posso eliminar isso aqui, ó. Já fica bem menor o cálculo. Então, isso aqui daria, ó, 72 por 2 dá 36, seguido aí de 3 zeros. Então, a quantia que o Carlos vai receber vai ser de 36 mil reais. Então, tá bem apertadinho, mas tá aí. 180 mil, 144 mil e 36 mil. E agora a gente vai olhar as opções e ver qual é a que se encaixa nessa situação. E você marcaria aí exatamente a opção D. Pronto. Resolvida a primeira questão, uma relaçãozinha de proporção inversa bem simples, bem fácil, ok? Então, sem perder mais tempo, vamos já para a segunda questão. Bom, a nossa questão 2 refere-se a uma questão da prova do Enem de 2019, hein? Ele fala o seguinte: para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: primeira condição, cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Segunda condição, o total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31 mil. Terceira condição, o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade do uso das máquinas cadastradas, da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Pronto. Então, nós já estamos aqui com os dados no quadro, onde eu tenho um total de recursos destinados pela prefeitura de R$ 31 mil, sendo que cada empresa cadastrou apenas uma máquina
E o valor recebido por cada empresa é inversamente proporcional à idade da máquina. Então, o que é que isso quer dizer? Bom, eu chamei a primeira máquina de máquina X. Ela tem 2 anos de uso. Eu chamei a segunda máquina de máquina Y. Ela tem 3 anos de uso. Eu chamei a terceira máquina de máquina Z. Ela tem 5 anos de uso. Se a questão quer saber quanto recebeu a máquina mais antiga, ela quer saber quanto recebeu a máquina Z. Então, vamos dizer o seguinte. O que eu posso afirmar é que se o valor pago é inversamente proporcional à idade da máquina, eu terei o seguinte: idade de x vezes valor de x tem que ser igual a k. Porque já que são inversamente proporcionais, o produto é uma constante. Beleza? Pronto. Então, eu poderia dizer que 2 vezes o valor recebido pela máquina X é igual a K. Portanto, o valor recebido pela máquina X é igual a K sobre 2. Pronto, simples e direto, certo? Pela mesma linha de raciocínio, eu posso dizer que a idade da máquina Y vezes o valor da máquina Y também serão iguais a K. Dessa forma, eu posso dizer que 3 vezes o valor da máquina Y é igual a K e, consequentemente, o valor recebido pela máquina Y será igual a K sobre 3. Pronto. E nós temos agora a máquina Z, que é justamente a que me interessa, a mais antiga. Eu posso dizer que a idade da máquina Z vezes o valor da máquina Z é igual a K. Ou seja, idade da máquina Z, que é 5 anos, vezes o valor da máquina Z é igual a K, onde eu terei que o valor recebido pela máquina Z é igual a K sobre 5. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se eu somar os valores recebidos pela máquina X, pela máquina Y e pela máquina Z, essa soma tem que ser exatamente igual a R$ 31.000, que é justamente o total de recursos destinados, ok? Porém, eu sei que o valor da máquina X é K sobre 2, o valor da máquina Y é K sobre 3, o valor da máquina Z é K sobre 5. Tudo isso igual a R$ 31.000. Pronto. Tenho aqui uma soma de frações com denominadores diferentes e, obviamente, que eu vou ter que fazer o quê? O MMC. Então, pegando aqui, ó, 2, 3 e 5, eu falei aqui por 2, aqui dá 1, aqui dá 3 e aqui dá 5. Eu falei aqui por 3, 1, 1 e 5. E aqui por 5, 1, 1 e 1. Onde 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5. Nós temos um MMC aí igual a 30. Beleza, então vamos fazer assim, ó. 30, 30, certo? 30 por 2 dá 15. Então, 15K. 30 por 3 dá 10. 10K. 30 por 5 dá 6. 6K. 30 por 1 dá 30. Vezes 31.000 ficaria, ó, 93 seguido de 4 zeros. Então, daria 930.000, hein? Pronto. Morreu aqui esse 30 com esse 30.
que é que eu vou ter aqui? 15K mais 10K dá 25K, e aqui daria 31K, igual a 930 mil. Isso já me dá que a minha constante de proporcionalidade é 930 mil sobre 31. Ou seja, a minha constante de proporcionalidade seria exatamente igual a quanto? Ora, se eu dividir 93 por 31, dá 3, gente. Então, a minha constante de proporcionalidade é igual a 30 mil. Lembre, eu quero saber quanto foi que recebeu a máquina mais antiga. Então, eu quero saber quanto recebeu a máquina Z. Então, vai ficar esse valor bem aqui, ó. Valor da máquina Z é igual a K sobre 5. Valor da máquina Z é igual a 30 mil sobre 5. Então, eu posso afirmar que a máquina Z recebeu um valor de 6 mil reais. Pronto. Esse foi o valor recebido pela máquina Z. Se a gente for olhar as opções da questão, nós veremos que a opção correta seria exatamente a letra B. Olha aí, uma questãozinha do Enem de 2019, mas que segue o estilo da questão de vários outros concursos por aí. Tranquilo? Beleza? Então, também sem perder muito tempo, vamos agora para a terceira questão. Ok, vamos aí para a terceira e última questão, que diz o seguinte. Certo dia, Adilson, Bento e Celso, funcionários de uma mesma empresa, receberam um lote de documentos para arquivar e dividiram o total de documentos entre eles, na razão inversa de suas respectivas idades, 24, 30 e 36 anos. Se, ao completarem tal tarefa, foi observado que a soma dos documentos arquivados por Adilson e Celso excedia a quantidade arquivada por Bento em 26 unidades, então o total de documentos do lote era um número. Então, os dados da questão já estão aqui no quadro para a gente analisar. Então, temos aqui os três funcionários, o Adilson, que tem 24 anos, o Bento, que tem 30 anos, e o Celso, que tem 36 anos. A questão aqui é que, diferente das outras duas questões que a gente fez, não foi dado o total para que eu pudesse fazer a divisão. Ele quer justamente informações relativas ao total de documentos que eles separaram. Ele só me disse o seguinte: os documentos foram distribuídos numa razão de uma proporção inversa às idades. Então, o que eu posso dizer aqui com certeza é que, se eu pegar a idade do Adilson vezes a quantidade de documentos do Adilson, isso vai ser igual a uma constante, tranquilamente. Então, eu posso dizer que 24 vezes a quantidade de documentos do Adilson é igual a K. Consequentemente, a quantidade de documentos de Adilson é K dividido por 24. Tranquilo? Bom, da mesma forma, eu posso dizer que a idade de Bento vezes a quantidade de documentos de Bento é igual a K. Ficaria, então, 30 vezes a quantidade de documentos de Bento igual a K. Dessa forma, a quantidade de documentos de Bento vai ser igual a K sobre 30. Também sem o menor problema. Tudo ok. Certo? Certo, professor. E agora eu posso dizer que a idade de Celso vezes a quantidade de documentos de Celso também vai ter que ser igual a K. Eu vou ter então que 36 vezes a quantidade de documentos de Celso
é igual a K. A quantidade de documentos de Celso é K sobre 36. Prontinho, beleza. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu não sei quanto é o total dos documentos. Não, mas a questão me deu outra informação extremamente valiosa. A questão me disse que a soma dos documentos organizados por Adilson mais Celso era exatamente igual aos documentos organizados por Bento mais 26. Não foi isso que a questão falou? Que excedia em 26? Então tá aí. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar e vou dizer que K sobre 24 mais K sobre 36 é igual a K sobre 30 mais 26. Certo? Bom, novamente eu tenho aqui operações com frações, cujos denominadores são diferentes, então vamos fazer o MMC desses numerozinhos, ó. 24, do 36 e do 30. Ah, professor, isso aí é muito simples, pronto, mas se você souber fazer direto, você vai direto, ó. Aqui por 2 dá 12 e 18 e 15. Aqui por 2 dá 6, 9 e 15. Aqui por 2 dá 3, 9 e 15. Aqui por 3 daria 1, 3 e 5. Por 3 daria 1, 1 e 5. E por 5 daria 1, 1 e 1. Isso aqui já foi bem maior, hein? 4, 8, 24, 72, 360 seria o MMC desses três numerozinhos bonitinhos aí. Massa? Beleza? Então pronto, vamos lá, bora dar seguimento aqui, ó. Vou colocar aqui as frações. Estão separadas por uma igualdade. Onde aqui eu vou ter 360 e aqui eu vou ter 360. Maravilha. 360 dividido por 24 daria 15. Então daria 15K. 360 dividido por 36 daria 10. 10K. 360 dividido por 30 daria 12. 12K. E 360 por 1 daria 360. Então aqui eu posso dizer que é 26 vezes 360, que eu estou na estimativa de que eu possa dar uma simplificada nisso aí. Então, por enquanto, deixa assim, não é verdade? Vai que a gente simplifica no final. O que eu posso dizer aqui é que 25K, que é esse 15 mais esse 10, passa-se esse 12 para lá negativo, menos 12K é igual a 26 vezes 360, né? Ora, como vai dar certo? Ó, isso aqui dá 13K igual a 26 vezes 360, onde K é 26 vezes 360 dividido por 13. Mas quanto é que daria a divisão de 26 por 13? 26 por 13 dá 2. Então pronto, ó, seria 2 vezes 360, o que me dá um K igual a 720. Essa é a minha constante de proporcionalidade, certo? Lembrando que o que a questão quer saber é o total de documentos que foram arquivados. Bom, professor, o total de documentos
é o total de documentos que o Adilson arquivou, mais o total de documentos que o Bento arquivou, mais o total de documentos que o Celso arquivou. Então, eu teria aqui, ó, K sobre 24, mais K sobre 30, mais K sobre 36. Ah, vamos ter que fazer o MMC de novo? Não, não precisa fazer MMC não. Divide os 720 por todos, que vai dar uma divisão exata mesmo, então não tem o menor problema você repetir os 720. Que alguém poderia dizer, ah, vamos colocar em evidência. Não, vamos não, né? Vamos dividir mesmo, que dá super certo, ó. Vai ficar um total de documentos igual 720 por 24 daria quanto? Daria exatamente 30. 720 por 30 daria quanto? Daria exatamente 24. 720 por 36 daria exatamente 20. Confere todos os valores? Confere, então pronto. Total de documentos que foi arquivado aqui, ó, ficaria 54, 54 mais 20 daria 74 documentos arquivados. Então, nós iríamos até as alternativas e analisando as alternativas, você vai ver que a única alternativa que estaria correta aí seria exatamente a letra E, que fala que o total de documentos arquivados é maior do que 60. Tranquilo? Beleza? Então, nós tivemos aí 3 exemplozinhos de questões de estilo de concurso, de vestibular, concurso público, concurso militar, sujeita a cair em qualquer um deles, certo? E que envolve uma aplicação direta de grandezas inversamente proporcionais. Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Dá um like aí no vídeo para dar uma força para a gente aqui no canal. Se inscreve se não é inscrito ainda. E até a próxima aula. Valeu!